Memorial do Convento, de José Saramago. José Saramago, nascido em 16 de novembro de 1922, na Azinhaga do Ribatejo, Santarém. Em 1998 recebeu o Prémio Nobel da Literatura, como reconhecimento de uma obra literária traduzida em mais de 30 línguas. Foi funcionário público, escritor, ensaísta, jornalista, chegou a subdiretor do Jornal Diário de Notícias e com a literatura contribuiu na busca de sentido para o mundo e para as coisas. Em 1947 publicou o seu primeiro livro, Terra de Pecado, e com o romance Levantado do Chão, Prémio Cidade de Lisboa em 1980, afirmou-se como um autor de pensamento de esquerda que fala de trabalhadores para trabalhadores. É Memorial do Convento que o confirma como um dos grandes autores de língua portuguesa, mas o seu estilo e os temas que aborda são incómodos. O Evangelho segundo Jesus Cristo provoca em 1992 um terremoto, que culmina numa discussão em Assembleia da República para o excluir da lista de nomeados ao Prémio Literário Europeu. Os mais de 40 títulos que escreveu inspiraram peças de teatro e filmes como Ensaio sobre a Cegueira, do brasileiro Fernando Meirelles. Viveu os últimos anos da sua vida ao lado da sua mulher, Pilar del Rio, na ilha de Lanzarote, no arquipélago das Canárias. Com a sua obra literária, inventou a realidade, uma mistura de ficção e factos, contando histórias dentro da história. Baltazar ou Sete Sóis. Baltazar é apresentado como um homem do povo, simples e pragmático, marcado pela dureza da vida e pela experiência da guerra. Com 26 anos, natural de Mafra, foi soldado na Guerra da Sucessão de Espanha, conflito durante o qual perdeu a mão esquerda ao ser atingido por um tiro, ficando maneta. Essa mutilação não é apenas um dado biográfico, simboliza a violência e a desumanidade da guerra, funcionando como crítica implícita do narrador a um sistema que utiliza e descarta os homens comuns. Após o ferimento, Baltazar é imediatamente afastado do exército, evidenciando a frieza das classes superiores perante o sofrimento do povo. Fisicamente, é descrito como um homem com cara escura e barbada, olhos cansados e boca triste, traços que revelam desgaste, sofrimento e uma maturidade precoce. Contudo, apesar da rudeza exterior, Baltazar caracteriza-se por ser fiel, meigo e leal, sobretudo na sua relação com Melimunda. Analfabeto, representa o povo humilde do século XVIII, excluído do saber e do poder, mas dotado de uma sabedoria prática e de uma dignidade silenciosa. Conhecida como Melimunda Sete Luas, é uma mulher do povo com apenas 19 anos, mas dotada de uma maturidade invulgar. A sua força interior manifesta-se sobretudo na relação profundamente apaixonada e fiel que mantém com Baltazar, sendo o amor entre ambos uma das dimensões mais humanas e autênticas do romance. Fisicamente, é descrita com cabelos cor de mel, olhos claros que variam de tonalidade e um corpo alto e delgado, traços que conferem uma aura de singularidade. No entanto, é no plano simbólico que Melimunda assume maior relevância. Possui um dom da escovisão, um poder sobrenatural que lhe permite ver o interior das pessoas e dos objetos quando está em jejum. Esta capacidade aproxima-a da espiritualidade e do misticismo, colocando-a numa posição ambígua entre o mundo e o terreno transcendente. Através deste dom, Melimunda simboliza uma forma de conhecimento alternativo, intuitivo e profundo, contrastando com o saber institucionalizado e racional da época. Padre Bartolomeu, padre e cientista, vindo do Brasil, é apresentado como um homem culto, visionário e dotado de grande capacidade oratória. Com apenas 26 anos, revela-se ambicioso no plano intelectual e profundamente curioso acerca dos mistérios do mundo. Ao chegar a Portugal, além de cumprir a sua vocação religiosa e devoção à Igreja, dedica-se também ao estudo da filosofia, conciliando fé e razão, duas dimensões que coincidem, ainda que por sua vez em tensão na sua personalidade. É o grande responsável pela criação da passarola, a máquina voadora que simboliza o sonho humano de ultrapassar os limites impostos pela condição terrena. Mais do que uma invenção técnica, a passarola representa a utopia,
o progresso e a liberdade, mas também o risco e a perseguição num contexto dominado pela Inquisição e pelo conservadorismo religioso. Simbologia das personagens. Baltazar, Belimunda e o Padre Bartolomeu simbolizam o sonho, a liberdade de amar, de acreditar para lá de todas as evidências. São chamadas de Trindade Terrena, apresentando-se como o reverso de uma época onde o rei e os clérigos subjugam o povo para um cumprimento de um projeto megalomano. Caracterização das mulheres. Nas janelas que dão para a praça estão as mulheres, vestidas e toucadas a primor. Há a lemoa, por graça da rainha, com o seu vermelhão nas faces e no colo, fazendo trajeitos com a boca, em modo de a fazer pequena e espremida. As mulheres estão às janelas, viradas para a praça, preocupadas com a sua aparência. Elementos simbólicos. 7 sóis, porque só pode ver à luz, símbolo da vida, do calor e da autoridade. 7 luas, porque só vê no escuro, símbolo da fecundidade, renovação e sensibilidade. Número 7 representa a totalidade do universo em movimento, o somatório dos 4 pontos cardeais com a Trindade Divina. Número 9 simboliza a gestação, a renovação e o renascimento. Passarola é o elo entre o céu e a terra, simboliza a liberdade, a luz e o guia. Convento representa o sacrifício e a exploração do povo. Sonho são frequentes as referências aos sonhos das personagens, símbolo das ânsias de liberdade, de esperança e de medos. As vontades simbolizam a força interior dos indivíduos, a resistência ao poder opressor e a capacidade de transformar sonhos em realidade. Trindade representa a cooperação, o amor e o esforço humano como as verdadeiras forças capazes de criar um mundo mais justo. Música simboliza a capacidade humana de criar e sonhar mesmo diante de um ambiente de exploração e sofrimento. Resumo do capítulo 2 ao 4. Em suma, na obra Memorial do Convento, dos capítulos 2 ao 4, o narrador retrata uma Lisboa corrupta e miserável, onde há milagres duvidosos, roubos e manipulações religiosas para favorecer a construção do convento de Mafra, envolvendo João V e Maria Ana de Áustria. Estes capítulos mostram também uma cidade imunda e desigual, marcada por excessos, hipocrisia moral e sofrimento do povo. Paralelamente, acompanha-se a chegada de Baltazar, ex-soldado mutilado, que regressa a Lisboa pobre e desamparado, tentando sobreviver numa cidade dura e decadente. Resumo do capítulo 5. Dona Maria Ana está de luto pela morte do irmão, o imperador José I, falecido de varíola. Apesar de grávida de 5 meses, é submetida a sangrias que a deixam muito debilitada. O rei João V decreta luto no palácio, mas a cidade celebra, pois realiza-se um auto de fé. O rei janta na Inquisição com os infantes, enquanto a rainha fragilizada não participa. Durante a procissão do auto de fé, cruzam-se pela primeira vez as 3 figuras centrais, Baltazar, Belimunda e o padre Bartolomeu de Gusmão. Mais tarde, em casa de Belimunda, o padre abençoa o casal. Na manhã seguinte, Belimunda, após comer pão em jejum, promete que nunca olhará Baltazar por dentro, reforçando a ligação íntima e simbólica entre ambos. O povo. O verdadeiro protagonista da obra Memorial do Convento é precisamente o povo trabalhador. Espoliado, rude e violento, o povo atravessa toda a narrativa numa construção de figuras que, embora corporizadas por Baltazar e Belimunda, tipificam a massa coletiva e anónima que construiu, de facto, o convento. A crítica e o olhar mordaz do narrador enfatizam a escravidão a que foram sujeitos mais de 30 mil portugueses, para alimentar o sonho de um rei megalómano ao qual se atribui a edificação do convento de Mafra. A necessidade de individualizar personagens que representam a força motriz que erigiu o palácio ou o convento de Mafra sobre um regime opressivo é a verdadeira elegia de Saramago para todos aqueles que, embora ficcionais, traduzem a essência de ser português. Grandes feitos, com grande esforço e capacidade de sofrimento. Recursos expressivos. No capítulo 5 encontramos os seguintes recursos expressivos. Temos então a metáfora, e passo a citar, a procissão é uma serpente enorme que não cabe direita ao recio, e por isso vai curvando e recurvando.
Aqui nós achamos que era uma metáfora, uma vez que ela identifica duas realidades distintas a partir de elementos semelhantes entre as duas. No caso, temos a serpente, que realmente vai se curvando. Temos ainda a adjetivação. Como o próprio nome indica, adjetiva algo ou alguém. Vou passar a citar então o seguinte excerto da obra. Aqui vou blasfema, herética, temerária, amordaçada, para que não me ouçam as temeridades, as herécias e as blasfémias. Por fim, temos a comparação. Vou passar a citar. Porém, agora em sua casa, choram os olhos de Belimunda, como duas fontes de água. Olhos como estes nunca se viram, claros de cinzento ou verde, ou azul, e às vezes tornam-se negros, noturnos ou brancos brilhantes, como lascado carvão de pedra. Espaço onde ocorre a obra. Temos o palácio e temos aqui um exemplo. Está o palácio triste, sobre a tristeza em que de costume está. Outro sítio onde a obra decorre são as ruas e a Praça do Rossio. E temos aqui outro exemplo. Olhar esta cidade saindo de suas casas, despejando-se pelas ruas e praças, descendo dos altos, juntando-se no Rossio. Outro espaço onde ocorre a obra é a Casa de Belimunda. E temos aqui mais um exemplo. Agora, em sua casa, choram os olhos de Belimunda, como duas fontes de água. Agora vamos falar do tempo em que a obra decorre. A obra decorre no domingo. E temos aqui um exemplo. Domingo é dia do Senhor. A obra também decorre no 5º mês de gestação da rainha. E temos aqui mais um exemplo. Apesar de jouir no 5º mês, ainda sofre dos enjoos naturais. E por fim, a obra também se passa no 2º ano consecutivo sem cremações. E temos aqui mais um exemplo. E estando já passados quase 2 anos que se queimam pessoas em Lisboa, está o Rossio cheio de povo. Quando fores crescido, has de querer ser feliz. Por enquanto, não pensas nisso. E é por isso mesmo que o és. Quando pensares, quando quiseres ser feliz, deixarás de ser. Obrigada a todos.